Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos, é conversas sobre o mundo pós-pandemia. O nosso convidado de hoje é argentino, mas, curiosamente, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade e Energia. Vive no Brasil há cerca de 30 anos. Além disso, fundou a empresa ECAR-BR, que presta consultadoria, capacitação e gestão de projetos de eletromobilidade. É membro da Abravei, a Associação Brasileira de Usuários de Veículos Elétricos e Inovadores. Eu gosto muito desta ligação, elétricos e inovadores, e esteve envolvido na criação da Alamos, a Associação Latino-Americana de Mobilidade Sustentável. Participou na expedição Brasil e Montevideo, em carro elétrico, é uma curiosidade, e organizou o primeiro evento de eletromobilidade no Rio de Janeiro, o EV-Way Rio, em 2018, envolvendo proprietários, representantes governamentais e a academia para discutir o futuro da mobilidade elétrica no Brasil. Bom dia, Martim Nahuel Sibila. Bom dia. Bom dia. Oi. Estou a dizer bem o nome? Martim Nahuel Sibila? Nahuel Sibila, é. Pronto. Martim, como é que tens estado a viver esta fase de confinamento e de afastamento social? Realmente, como todo mundo, né? Afastado socialmente e confinado. Porém, é uma questão que se faz necessário para a preservação de todo mundo, né? Sobretudo nós que já somos da faixa de risco, e é necessário esse afastamento social para poder superar a pandemia, né? E em termos de trabalho, como é que tem sido? Em termos de trabalho, tem sido também bastante sacrificado, porque não tem muita... A eletromobilidade em si, aqui no Brasil, ela está apenas começando, está apenas deslanchando. Então, já não tem um movimento interessante. A gente está trabalhando mais em cima de capacitação, de ir preparando as pessoas para um futuro próximo poder exercer todas as atividades referentes à mobilidade elétrica. Porém, também parou todo isto, né? A gente tinha cursos, tinha diferentes atividades programadas que teve que ser adiado. Eu realmente fiquei espantado, não estava muito a par, com os números de vendas de veículos elétricos no Brasil, que ainda são realmente muito baixas. Tem a ver, se calhar, com impostos de importação e por aí fora, ou não? Não me ouviu, Martim? Travou. Não, desculpa, deu um delay. Sim. Ouviu o que eu perguntei? Não, travou aí. Estava a dizer que eu fiquei surpreendido quando recentemente vi os números de veículos elétricos vendidos no Brasil, que ainda é bastante baixo. Muito. São mais baixos que Portugal e o Brasil é muito maior, não é? As coisas estão realmente a começar. Será por causa dos preços? Será é uma questão de mentalidade? Porque é que acha que ainda está tão no princípio? Inicialmente o preço, como na grande maioria dos países, o preço dos veículos elétricos eles estão 40% acima do mesmo modelo na gasolina ou diesel, no caso lá. Aqui a gente não tem carro diesel, aqui no Brasil é proibido o carro de passeio diesel, e esse veículo está em 40% ou 50% mais caro. E depois, acredito que a maior barreira é a falta de conhecimento. As pessoas não conhecem ainda os veículos elétricos, tanto os modelos tradicionais quanto as vantagens da eletrificação, né? Realmente, até as próprias montadoras que têm modelos à venda no Brasil, os vendedores não conhecem as propriedades do carro, não conhecem as prestações do carro e tal. Aqui então, até há pouco tempo também acontecia, felizmente, que tem-se estado a evoluir bastante. E cá curiosamente, a diferença de preço dos carros elétricos e não elétricos já é mais pequena,
e para as empresas, hoje em dia, um carro elétrico até sai mais barato pelos benefícios fiscais. Para as empresas, os carros elétricos hoje em dia, em relação a um equivalente a gasolina ou a gasóleo, o carro elétrico já sai mais barato. O preço de venda é superior, mas depois, como abate os impostos, já fica mais barato para as empresas. Aí, estando tão no início, também ainda estão muito no início em termos de rede de carga, não? De abastecimento. Hoje em dia também aqui tem uma necessidade, muito poucos pontos de recarga. Isso também resulta que desestimula a utilização dos veículos elétricos, porque como não existe também muitos usuários, onde as pessoas consigam ter informação, normalmente quem tem um veículo elétrico, um carro elétrico, 80% das vezes faz a recarga em casa, na sua garagem, no seu trabalho e tal. Porém, as pessoas têm a necessidade psicológica, vamos dizer, ou de ansiedade, de ter um ponto de recarga externo, um ponto de recarga na rua, na estrada. E aqui no Brasil ainda é muito pouco, pela extensão territorial. Aqui, no momento, tem uns 190, entre 190 e 200 pontos de recarga. A previsão, antes da pandemia, era de dobrar isso durante esse ano. Montadoras BMW, Audi, Jaguar, etc., estão trabalhando nisso. Porém, agora, com a pandemia, eu acredito que isso aí só vai acontecer a partir do próximo ano. Não querendo fazer inveja, mas Portugal, que é mais pequeno só que o estado de São Paulo, por exemplo, já tem uns milhares de postos de carregamento e de carga rápida, neste momento vamos em algumas centenas, e mesmo assim toda a gente se queixa muito. mas pronto. Martim, uma coisa que eu tenho seguido com bastante atenção e entusiasmo no Brasil é as conversões. Vê-se que há muita gente a falar e a fazer conversões, mas eu tinha ideia, cá em Portugal não. Nós estamos, inclusivamente, estávamos antes disto agora parar com a pandemia, a trabalhar junto do governo para agilizar esse processo e para ser uma realidade em Portugal. Não é que seja ilegal, que não é ilegal, mas é um processo muito burocrático e que, como não tem regulamento, a lei não diz que não, mas não há regulamentação, as coisas ficam paradas. Mas aí no Brasil eu até tinha ideia que até era proibido. Mas o certo é que vejo muita gente a fazer conversões nas suas garagens, por aí fora. Digam-me como é que isso está. Dê-nos uma imagem. Então, realmente não na questão da legislação é bem similar. Não é proibido, porém também não tem uma legislação específica. Então, dependendo do estado, aqui a federação são 27 estados, dependendo em cada estado, tem umas exigências diferentes na questão da documentação. O que tem acontecido, sim, é que tem muitas pessoas fazendo isso, mesmo que não consiga documentar, mesmo que não consiga tirar uma licença oficial. Então, o interesse realmente é grande e não existe, infelizmente, legislação. Aqui, na verdade, ainda no ano passado, estava se discutindo a implementação do Euro 5 em redução de emissões. Imagina que o Euro 6 já foi adiado para 2023. Então, ainda temos um longo caminho a percorrer na questão de redução de emissões através das exigências da legislação, né? Sim. E então as pessoas fazem a transformação, fazem a conversão e depois andam com o carro ilegal, é? Não, o que acontece é o seguinte, alguns, na sua grande maioria, infelizmente, fazem isso. Até porque
a questão é tão burocrática e demorada e caro que o pessoal acaba não fazendo, as pessoas acabam não terminando de fazer essa documentação. Em outras cidades, em outros estados, é mais simples, então sim conseguem documentar esses veículos. Na verdade, a gente, através da associação e do Instituto, a gente está procurando levar essa demanda da conversão, no mesmo caso, lá em Portugal, vocês também estão trabalhando nisso, a gente levar essa demanda para o governo, pelo menos avaliar, não sei se autorizar, mas pelo menos ter a consciência de que isso está acontecendo e que é uma necessidade que o pessoal está procurando. Até porque as conversões são a solução mais sustentável, porque é reutilizar os veículos que já temos, não é deitar fora e comprar novo. E mais até democratiza a eletrificação da mobilidade, porque converter um carro antigo, é claro que tem que ser um carro que valha a pena, não é? Pronto. Mas converter um carro antigo pode sair muito mais barato do que comprar um novo. Mas, além de mais, é o mais sustentável de tudo. E há milhões e milhões e milhões de veículos a circular que podem perfeitamente ser convertidos. Mas vamos deixar este tema, até porque, olha, vou-lhe dizer agora aqui em primeira mão, vou convidá-lo em breve para um webinar que vamos fazer online, já numa ótica de pressão sobre o poder cá também, mas não só, e de informação sobre este tema especificamente. Já estava preparado antes da pandemia e nós adiámos, porque agora há outras preocupações, não é? Mas, inclusivamente, até cá está agora a circular um manifesto para a recuperação económica ser justa e sustentável, e nós estamos a trabalhar com quem fez esse manifesto para, nas propostas ao Estado, ser incluído isso como uma aposta do país. Não é só autorizar, é apostar para se criar uma indústria disso, de conversão, e para ser uma coisa incentivada. Mas pronto, sobre isso vamos falar em breve e vai receber esse convite. Martim, obrigado, vamos agora deixar o passado e o presente, vamos virar-nos para o futuro. Em geral, antes de mais, antes de irmos às nossas áreas específicas, em geral, o que é que acha que esta pandemia vai alterar no mundo? O que é que acha que vai ser a nova normalidade pós-Covid? O que é que vai ser diferente? Realmente, não sei se é muita incertidumbre, né? A gente não consegue gerar uma visão a futuro específica. O que realmente acredito que seja o sentimento de todos é que do jeito que estava, da maneira que as coisas estavam acontecendo, já não conseguem se sustentar. A gente precisa mudar muita coisa. Acredito que no primeiro momento pós-pandemia, o mais importante vai ser isso, a gente discutir e analisar e procurar opções para como evoluir no futuro, porque o modelo de evolução que a gente estava tendo realmente não consegue alcançar os objetivos. Até uma questão que eu venho analisando um pouco através das informações nas mídias sociais e de contato também um pouco assim, a gente tem bastante contato através destas conferências de vídeo, que as pessoas, a gente está percebendo que tem muita coisa que a gente fazia, que a gente comprava, que a gente utilizava, que realmente através da pandemia se demonstraram supérfluas, se demonstraram innecessárias, inúteis. A gente fazia muita coisa que hoje em dia já não percebemos realmente que não era mais, que não precisamos, que não é necessário. Então, a minha visão é isso. Eu acredito que do jeito que nós estamos fazendo hoje,
o futuro mais próximo vai ser isso, a gente discutir e buscar as possibilidades de um novo modelo, tanto econômico, quanto de relações humanas, quanto de avanços tecnológicos, etc. Eu acredito que o primeiro ponto seria esse. Juntamente com isso, a gente já percebe uma melhoria no ambiente, né, na questão natural. No caso, eu estou em São Paulo nesse momento, aqui no Brasil, e São Paulo é a maior cidade da América Latina e também a mais poluída. E nesse tempo que eu estou aqui, desde que começou a pandemia, visualmente você já consegue diferenciar o smog, a fumaça, toda aquela poluição que ficava, aquele particulado que fica no ar, realmente está se dispersando. No caso de Rio de Janeiro e outros lugares mais próximos das praias, as praias estão ficando mais limpas, a água está ficando mais limpa. Tem algumas informações aí, a gente não tem como confirmar, porque não pertence à área científica, porém falam que a camada de ozônio na região polar está se recuperando, que a qualidade do ar está melhorando em grande escala. Então, também acredito que na retomada, na volta à atividade econômica, a gente tenha que levar isso em consideração e isso ser um norte, um parâmetro para as futuras atividades e para futuro desenvolvimento. A camada de ozono já estava em grande recuperação desde os anos 90, quando se deixou de usar algumas matérias nos aerossóis, mas curiosamente não se esperava, mas sim, agora nestes últimos tempos, na região polar, nota-se também alguma evolução. Nas grandes cidades como São Paulo, é óbvio que se nota bastante a melhor qualidade do ar, aliás, diz que é à volta de 40%. O problema é que em termos globais, nós precisávamos de estar a melhorar 6%, e mesmo com a pandemia, e mesmo connosco todos parados, só estamos a melhorar 4%. Nota-se muito nos centros, nos grandes, em Xangai ou em São Paulo, nota-se muito, mas em termos gerais, porque muitas fábricas não param, porque pronto, há outros fatores, não é? Não é só os humanos na rua que causam isto. Mas eu gostei de ouvir que tem uma perspectiva positiva, que acha que as pessoas se estão a perceber que vão ter que mudar de hábitos e que estão a perceber que, sei lá, esta globalização que temos tido, que é uma globalização de comprarmos alface do outro lado do mundo, que tem que vir de barco, em vez de comprarmos ali ao tio Joaquim na loja da esquina, é algo que tem que realmente mudar. E na mobilidade, o que é que acha que vai mudar? Porque há indicadores contraditórios neste momento em relação ao papel que esta pandemia vai ter na mobilidade. Por um lado, lá está, as pessoas estão mais conscientes, mas por outro lado, por exemplo, se calhar vão ter mais medo dos transportes públicos por causa do contacto direto. O que é que acha que vai acontecer? E eu não digo o que é que acha que vai acontecer no dia em que voltamos à rua. É nos 6 meses, num ano, nos 2 anos seguintes. O que é que acha que vai acontecer na mobilidade? Então, eu acredito que assim, do mesmo jeito que você estava falando agora, que existe a pessoa vai ter uma certa aversão ao transporte público. Porém, a futuro, eu acredito que vai ser sim, o transporte público vai passar a cumprir um papel maior e a mobilidade individual em pequenos veículos ou veículos de acesso, digamos, a gente procurar chegar a uma rede pública eficiente através de bicicletas, mobiletes, diferentes modalidades que já estavam em crescimento antes da pandemia. O que eu acredito também é que as pessoas vão passar a repensar a utilização dos seus veículos,
tanto, como estamos falando agora, a pandemia nos fez perceber de muitas coisas que a gente não precisava realmente, e hoje estamos percebendo basicamente na mobilidade. Realmente isso, tem pessoas que continuam com algumas atividades sociais e tal, de trabalho e tal, mas sem depender do próprio veículo. O próprio veículo continua parado na garagem de casa. Tem, fora isso, a gente está acompanhando nas notícias o petróleo parado em buques, em navios, esperando para entrar nas cidades e tal. Então, a maioria das pessoas que param para analisar, porque tem muitas outras pessoas que não pensam especificamente nessa questão, mas já perceberam que o cara tem um grande capital, a pessoa tem um capital aí, um veículo que custou X quantidade de dinheiro, e está parado, não, realmente não cumpre uma função dentro da organização diária da vida cotidiana dessa pessoa, né? Então, eu acredito que isso vai vir a acontecer, vai deixar de ter a propriedade do veículo. As pessoas vão ter uma espécie de assinatura, uma utilização mediante aplicativo, sei lá, isso pode vir a acontecer de diferentes maneiras. Porém, não vai existir mais essa propriedade, essa tenência de você ter um veículo aí o dia inteiro parado. É verdade. Sim, o veículo, o carro individual, normalmente está cerca de 95% do tempo parado. E essa era uma tendência que já se notava antes da pandemia, sobretudo nos mais jovens. Eu, nas universidades, vejo bastante que eles, inclusive, ficam a olhar para mim, ter carro? Para quê? Tenho Uber, tenho o carro partilhado, tenho transporte público. É certo que depois, quando precisam, andam com o carro da mãe, que está lá parado. Mas pronto, mas nota-se essa tendência. O que eu lhe perguntava é, mas acha que esta pandemia não vai atrasar um bocadinho esse processo? Certamente sim. Tanto é que vai... petróleo, desculpe, e o facto de agora o petróleo ficar tão barato, será que não vai atrasar um bocadinho este caminho? Acredito que sim, do mesmo jeito que vai atrasar muitas outras tendências que estavam sendo implementadas de modificação das costumes e tal, que vinham acontecendo e que deram uma brecada, parou. Acredito que vai atrasar, porém, vai dar um maior apelo, um maior sentido à mobilidade compartilhada, à mobilidade elétrica, ou seja, já não vai ser uma questão de moda ou de novidade, vai ser um caminho sem retorno, ou seja, vai ter que ser dessa maneira. É a minha visão, né? Não, sim, vai ser um novo paradigma. A minha preocupação é que estava-se a notar uma aceleração, não só nas mentalidades, que é o mais importante, mas também nos comportamentos, nas intenções de compra, nas intenções na forma como... E neste momento está tudo parado. E uma das grandes conversas que eu tenho tido com pessoas desta área é neste momento a sensação que há é isto até está a fazer com que as mentalidades acelerem, mas se calhar vai atrasar os comportamentos. As pessoas estarem paradas, estão a ganhar mais consciência, estão a ter tempo para olhar para os assuntos e, portanto, se calhar estão a perceber, sim, isto tem que ser por aqui, temos que evoluir para uma mobilidade mais sustentável, e não só mobilidade, em geral, temos que ser mais sustentáveis. Mas, por outro lado, por causa da pandemia, há essa aceleração de mentalidade, mas se calhar vai haver uma travagem ou um abrandamento na evolução dos comportamentos. É uma grande dúvida, não é? Olha, daqui a 6 meses logo vemos, não é? Enquanto isso, a gente continua fazendo a nossa parte, que é tentar conscientizar os familiares, os amigos, os colegas de trabalho nessa questão, né? A gente já tinha essa visão antes da pandemia e hoje a pandemia até como que
serve para conseguir a gente expor essa visão com um fundamento mais, com uma razão mais forte, né? Com uma razão mais que está cobrando da gente uma mudança. Então já não é mais querer mudar por própria vontade, tem que mudar porque realmente é necessário mudar muitas coisas. E aí no Brasil não, infelizmente, mas eu tenho estado muito positivamente surpreendido com os governantes, com os políticos. Estou a dizer deste lado, não estou a dizer aí. Aí, infelizmente, prefiro não comentar. Mas não é agora, não é este o fórum, não é este o palco para falarmos disso. Mas na realidade, temos visto aqui na Europa, sobretudo, e cá em Portugal em particular, os mesmos políticos que tinham outras políticas e outras atitudes até aqui, a vários níveis, não estou a falar de sustentabilidade, estou a falar mesmo a nível social e a nível económico e por aí fora. Neste momento, pelo menos o que dizem, vamos ver o que é que fazem, mas pelo menos o que dizem, parece que já não são as mesmas pessoas. E isso é uma nota positiva, pelo menos. Se calhar cabe-nos a nós, e agora olha, e vou-lhe deixar este último pedido, se calhar cabe-nos a nós estarmos atentos e exigir que isso seja mesmo assim. E, portanto, para finalizar, como acontece sempre nestas conversas, queria pedir-lhe alguns conselhos para todos nós do que é que acha que podemos e devemos fazer para que a nova normalidade seja melhor, para que as coisas sejam realmente melhores. O que é que acha que podemos e devemos fazer mesmo? Então, realmente, o que eu mesmo a gente já tinha predicava ou recomendava, mesmo antes da pandemia, a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para o próximo, começar a olhar para as reais necessidades, tanto da gente quanto do entorno, do ambiente, porque nós temos milhares de possibilidades de melhorar, de fazer coisas que sejam mais eficientes, de fazer coisas que sejam mais sustentáveis, que nos permitam até esse tempo de reflexão que hoje somos obrigados, nós deveríamos sempre separar um pouquinho aquele tempo para nós refletir, para se organizar, se programar e planejar. O que eu eu acho que o remédio, a cura do coronavírus já existe, porém a gente tem que botar ele em prática, que é a empatia, é a solidariedade, é a consciência do si próprio e do próximo, no ambiente mais próximo mesmo, né? Familiares, os amigos e colegas de trabalho. Eu acredito que nós mesmos, criando uma mudança de paradigmas, vamos assim poder cobrar dos governos, das autoridades, algum tipo de mudança, mas principalmente nós temos que mudar a nossa visão, as nossas necessidades, mudar a tabela de prioridades, quais são realmente importantes nossas prioridades e quais podem ser deixadas para mais à frente, para um momento mais de menos intensidade, menos importância. Muito obrigado, Martim. Foi um prazer. E ficam. Não, obrigado a você pelo convite. Tão longe um do outro e com um oceano pelo meio. Pronto, assim é mais fácil viver o confinamento também, não é? A tecnologia tem estado a prestar um grande favor. Vamos usá-la para o bem daqui para a frente também, melhor. Para aproveitar. Tá? Então, realmente isso também faz, através da pandemia, a gente acabou descobrindo que toda essa tecnologia tem outras utilidades e não aquelas supérfluas e que a gente estava dando normalmente, né? A gente utiliza essa tecnologia, a maioria das pessoas, para redes sociais, para jogo e tal. E hoje em dia estamos se comunicando com a família, com os entes queridos, com a sua visão de mudança, de poder compartilhar outras coisas, de conhecimento e trabalho. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. Obrigado. Fico à espera
daquela conversa de conversões de veículos, que isso é o que realmente interessa para mim. Acredito que também isso pode ser aqui também alavancado através de levar essa demanda para os governos, tanto local quanto do país e tal. Muito obrigado. Muito obrigado e até à próxima conversa. Obrigado. E pronto, estivemos com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade e Energia. Vão ficar outras conversas por fazer. Veja-nos nas páginas de Facebook do E-Conversas, da Ecomood Portugal e da TV Amadora, e também no YouTube da TV Amadora, no próprio site tvamadora.com, e no Instagram do E-Conversas, sempre de segunda à quinta, às 11 da manhã. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.